Camila, eu tenho 25 anos e eu sou formada em rádio e TV, internet. Você mora em São Paulo, capital? Sim, São Paulo, capital. Como você conheceu o cheerleading? Como você chegou até o esporte? Eu conheci na faculdade, que eu fazia Casper, e lá eles criaram um grupo de tira, acho que foi no final de 2017. E eu não conhecia muito bem. Eu sabia que, tipo assim, tinha uma ideia dos Estados Unidos, dos filmes que a gente vê, só que eu não tinha ideia de quão grande era o esporte, assim, em questão de subir gente, fazer mortal, fazer salto, e o tanto que sobrecarrega o corpo fazer. Que é exigente, né? Sim. E essa ideia que a gente tem de filme, ela é um pouco, não sei dizer errônea, tem mais no tiro do que a gente vê em filme, né? Tipo, Sim, tem mais. Tipo, eu conheço gente que fazia parte de time de, como chama? Futebol americano. Então tinha mais essa pegada de torcer, de se apresentar nos intervalos, de torcer por eles. Mas hoje em dia é muito mais o treinar para competir contra outros times de tir e não só torcer. Tipo, mesmo na faculdade. Tipo, na Casper, a gente vai pela Casper, tipo, pro Juca, mas a gente não vai só torcer pela Casper. A gente vai pela Casper, só que a gente vai para competir contra as outras faculdades, os times das outras faculdades. Então, a gente competiu contra a EMB, contra a São Judas, e não era só, vamos nos jogos torcer por eles. Era, tipo, a gente vai se apresentar e é como se a gente fosse a atração. Tipo, lá a gente é a atração, a gente não é um complemento das equipes universitárias. dos outros esportes. Sim. E no tiro profissional é a mesma coisa. Tipo, a gente compete para competir contra times do Brasil inteiro. Então, todas essas universidades têm equipe de tiro deles no Brasil. Agora tá tendo mais, mas antigamente não. Agora tá tendo bastante. Tem faculdade que tem 2, 3. Eu não sabia disso. Que legal. Não sabia mesmo. Onde você treina hoje? Eu treino no Spirit of Titans, que é um dos maiores e um dos primeiros ginásios profissionais de São Paulo. E aí lá tem mais de 100 atletas e eles têm um lugar próprio para treinar. Eles têm um ginásio mesmo, com tatame, com estrutura, com banheiro, com lugar para fazer salto, fazer tumbling. E é time profissional. E esse lugar não tem nada a ver com como você começou na Casper? Não. Não. Então, como você descobriu isso? Você se formou na universidade e foi por causa dessa equipe da universidade que você descobriu o seu ambiente de treino agora? Desculpa, Titans, né? Isso. Como você chegou até eles? Quando eu tava na Casper, uma galera que treinava comigo começou a querer evoluir e aí time profissional. E aí tinham muitos poucos, tipo, tinha um, acho que lá para São Caetano, tinha um em São Paulo e tinha uns pequenininhos. E aí, quando essas pessoas do meu time começaram a ir para time profissional, eu fiquei, nossa, tem time profissional, quem sabe? E aí, quando a gente ia pra competição, eles se apresentavam tal, e, tipo assim, era outro nível comparado com o que era o universitário. Porque, assim, eu posso estar errada, mas pelo menos a experiência que eu tenho com o universitário é que, tipo assim, todo mundo, a maioria que entra é por status, para falar que é cheerleader, não para realmente competir. E quando você entra no time profissional, você vê que a galera é focada em competição, em treinar, em evoluir, em ser, tipo, atleta de alto rendimento. E aí, dentro da equipe, no cheerleading, de maneira geral, tem diferentes funções, certo? Uhum. Tem diferente. O que você faz? Eu sou base, eu jogo gente pra cima. Você é o suporte ali. Sim. Como Mas você chega nessas posições? normalmente o coach, mas você pode tentar outras coisas. Por exemplo, quando eu entrei, falaram que eu seria uma boa traseira, que é a pessoa que fica atrás fazendo força, tipo, sustentando o estante. E tem as bases laterais, são as que ficam do lado, que pega o pé, não sei o quê. Eu nem encosto em pé. Então, depende muito do coach. Às vezes você quer uma posição, por exemplo, eu chego e falo, eu quero subir. Eles falam assim, tudo bem, você pode subir. Mas você poderia também pensar numa posição de ficar no chão. E conforme você vai evoluindo, você pode ganhar a função de ser tumbler também, que é quem dá mortal, que faz essas coisas de ginástica artística. A parte mais acrobática do cheerleading, né? Sim.
Tanto que esse ano eu sempre fui back, sempre fui traseira, e esse ano eu decidi tentar como lateral também, para ter a experiência de 2 funções e poder fazer tudo também, não ser só uma ação. Quão exigente é fazer esse tipo? Porque eu imagino que precisa de muita força, muita técnica, porque você está segurando uma pessoa ali, né? Precisa também pensar na segurança da pessoa. Como que é o treinamento? É bem pesado. É absurdamente pesado, assim. Eu tenho 3 horas de treino por equipe. Então, nessas 3 horas, é tipo assim, você tem um pouco de preparo físico, mas assim, coisa bem sutil, porque você tem que fazer isso a semana inteira. Não adianta você chegar lá e falar, ah, meu corpo aguenta, e se matar por 3 horas fazendo um treino. Aí são 3 horas de treino, então, dependendo dos coaches, eles se dividem entre salto, entre tumbling e entre fazer estante mesmo, cravar as rotinas para as competições. Então, tipo, a gente tem treino de preparo físico para fazer a semana inteira, tem treino de flex para fazer em casa e tem treino extra no ginásio mesmo. Quando você não está treinando com a sua equipe, você pode ir lá e tentar aprimorar outros movimentos. Como que faz para fazer parte disso? Qualquer pessoa pode ir e tentar? Como que faz? Qualquer pessoa pode tentar. Eles abrem É. seletivas durante. Normalmente no começo do ano tem seletivas. E aí você só vai, você só tem que ter dedicação. É o Mas único. então precisa passar por algum teste para estar nessa equipe? Sim, É. todo mundo. Inclusive quem já estava tipo, no ano anterior tem que fazer a seletiva de novo. Porque é uma equipe com número limitado, né? Como outros esportes de equipe, tem um número limitado de pessoas, então precisa passar por teste para integrar. Sim, no meu ginásio tem 8 equipes. Tipo, nós somos o Titans, mas lá tem acho que 8 equipes diferentes para competir, que podem ser All Girl, que é time só de mulher, tem o All Boy, que é só homens, e tem o Coed, que é misto. E tem vários níveis também, que vai do 2 ao 4. Então, você faz seletiva do time que você quer e eles te remanejam de acordo com o que eles acham ser melhor para você. Ou o time que você quer também, assim. Só se você falar assim, ah, eu cheguei agora e quero tentar o nível 4. Eles falam, olha, o ideal seria você começar por aqui e tal. Mas normalmente a gente... Todo mundo tem uma noção legal do nível que vai tentar. Entendi. Como que foi competir? Vocês precisaram passar por algum tipo de seleção até chegar à competição? E como foi a experiência de competir mesmo? Então, a gente só precisa se inscrever. Tipo, todo mundo sabe que tem... Pelo menos quem já é do mundo tier sabe que no final do ano tem competição. Então, tem competição em setembro e em dezembro, normalmente. E aí a gente se prepara o ano inteiro para essa competição. Então, a seletiva pelo menos do Titans, foi em janeiro, final de janeiro. Então, em fevereiro já começou os treinos, a gente já tá começando a passar coisa da rotina, para em abril começar a montar a rotina inteira e passar até ficar cravadinho. Porque a gente sabe que em setembro a gente vai ter que competir. E aí a gente paga a inscrição e vai. Como é que foi? Você participou de uma no fim do ano passado, né? Uma não, acho que mais de uma, né? Eu participei de 2 e eu competi com a equipe e com o individual, que nem a equipe tem 20 pessoas e às vezes tem gente que se junta em 5 para fazer uma apresentação solo. Então, também compete. Aí é tipo o dia inteiro de competição individual e competição de equipe. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque foi a minha primeira vez num time profissional. Era outra energia e assim, competindo só com gente muito boa. Então é uma responsabilidade muito grande e um peso também, porque você fica assim, eu não posso fazer besteira porque minha equipe tá dependendo de mim, sabe? Uhum. E vem gente do Brasil todo? Vem. Tem um É, que, pelo menos o de setembro, ele é mais de São Paulo, então não tem tá. muita gente de outros países, de outros estados. Uhum. Mas o de dezembro normalmente vem gente do Brasil inteiro. Aí, legal. Essas Realmente. são, essas são do último ano. Sim, do ano passado eu tenho 3. Há 3? quanto tempo 4. você tá na arena? No Titans eu tô desde o ano passado. Até pouco tempo, né? Você já Sim, tá em competição. sim. É É porque, meu, bem... você que entra no time, sabe? Tipo, eles já avisam, sabe? Se vai ter campeonato, esteja preparado.
É porque acho que é o ano todo de preparo, então se você tá lá, você faz parte do tá para o jogo mesmo, né? Pelo menos na série Tier lá, eles deixam gente reserva. Então, às vezes, você treina o ano inteiro e não compete. Mas no É. Titus, como tem, tipo, não tem tanta gente no Brasil pronto pra fazer Tier, tipo, querendo fazer Tier. Então, normalmente, quem tá no time é pra competir. Não tem toda aquela equipe extra caso precisar. Então, eu vou até comentar que tem uma série na Netflix que chama Cheer, que é sobre uma das maiores equipes de cheerleading dos Estados Unidos, que até então ganhou mais competições, né? A competição oficial americana. E tem 2 temporadas. E 2 coisas que eu queria te perguntar. Quão próximo da realidade americana é, ou se já se criou uma vertente brasileira do TIR? E outra coisa é que na série é um ambiente extremamente exigente, e às vezes até um pouco puxado demais, assim, sabe? Físico e mentalmente. Chega a ser isso ou aquilo lá é só TV mesmo, sabe? Próximo à sua realidade, assim. Da série Tier, eu acho muito próxima. Tipo, a É. gente não treina o dia inteiro que nem eles treinam. A gente tem 3 horas de treino, em tese. A gente treina um pouco mais. Mas é muito, muito exigente, tipo assim, tanto do corpo quanto os coaches também, porque é o nome deles que tá em jogo. Então, eles forem lá pro campeonato e levar uma rotina ruim, é o nome deles que vai ficar assim, tipo, cara, o Titans levou isso pra eles, sabe? E o Titans tem Certo. nome. Então, eles querem sempre entregar o melhor, querem sempre subir em pódio. E mentalmente não é nem da questão dos coaches, é mais da questão dos atletas, porque todo mundo lá, pelo menos a maioria, se cobra muito. Então, você quer evoluir, você quer dar o seu melhor, e mesmo que você esteja com dor, você não pode faltar no. Tipo assim, você pode faltar no treino, mas você não quer faltar no treino porque você sabe que a equipe precisa de você. Então, todo mundo lá se cobra muito, 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 muito. Tipo, absurdos, assim, de tipo, errar um negocinho e se sentir o pior atleta do mundo porque não conseguiu fazer aquilo e todo mundo tava dependendo de você, sabe? Uhum. Existe algum suporte para vocês, assim, tipo, porque imagino que deve ser pesado pra caramba, né? Digo, essa sensação. Como que é esse convívio entre vocês? Existe uma união, assim, algo que ajude a superar esse tipo de coisa? Então, lá no Titans é bem tranquilo, tipo assim, não é muito, é tranquilo na questão de, tipo assim, eles fazem eventos, eles fazem festas, eles fazem eventos internos para todo mundo se conhecer. Todo mundo, a gente brinca que quando você entra no tiro, você entra numa seita. Porque quando você entra lá, começa a ficar muito tempo lá. E aí você começa a ficar amiga das pessoas de lá. E aí quando você vê, você só sai com as pessoas de lá, você vai treinar e depois você sai com as pessoas. E aí quando você vê a sua vida essas pessoas e você fala, meu Deus, se eu sair daqui eu não tenho mais ninguém, porque eu sei que essa é a minha vida. Então, tipo assim, todo mundo é muito. Tipo, atualmente meus amigos mais próximos são de lá, sabe? E é muito dedicado também, né? Acho que vira uma coisa de dedicação total ao esporte, né? E todo mundo se ajuda. Tipo, às vezes você tá mal porque você não conseguiu fazer tal coisa e, tipo, você tem uma rede de apoio lá dentro, sabe? Outros Isso também. era essa a minha dúvida, porque deve ser importante mesmo, né? Eles conversam bastante. Minha coach mesmo, ano passado, virou pra gente e falou assim: por que vocês se cobram tanto? Vocês não precisam se cobrar nesse nível, sabe? Nem eu tô cobrando vocês assim, pra que vocês estão se cobrando assim? Por que vocês estão tanto, sabe? Uhum. E aí, se alguém que tem muito interesse em fazer, que dica você daria, assim, para alguém que quer começar do zero como cheerleader? E, enfim, saiba onde tenha um lugar, mora perto de algum lugar, tenha acesso a esse, porque eu imagino que não seja em todos os lugares que tenha uma equipe de nível profissional como Titans, mas se a pessoa sabe onde tem interesse em começar, que dicas você daria, assim, para essa pessoa? Pra se dedicar, porque técnica, elemento, você aprende com o tempo, você aprende praticando. Mas se você não tem dedicação, não adianta, porque é um esporte que você precisa se dedicar muito para você evoluir e você não tá sozinha, né? Você tem uma equipe inteira dependendo de você, então é se dedicar. Ser feliz lá dentro, porque se você não tá feliz lá, você não tem vontade de fazer nada.
E tem muita gente que não aguenta a pressão, que é, tipo, qualquer esporte em grupo. É porque isso é algo de esporte mesmo, né? De maneira geral, é bastante pressão, né? E assim, não é só você se cobrando, sabe? Por exemplo, se você falta uma vez, você deixa a sua equipe na mão, só que você deixa seu estante na mão. Então, seu estante não vai conseguir treinar aquele dia porque você faltou, sabe? Então, tipo, várias coisas. Eu treino 10 da manhã. Se eu ficar na noitada a noite inteira, amanhã eu vou estar ruim no treino. Então, tipo, não vai ter o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor. Então, você faz muita restrição pela equipe. Mas aí é escolha, né? Tipo, É porque isso é realmente um esporte que, se uma pessoa faltar, faz a diferença total, né? Faz, totalmente. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Se você não tá lá como base. Sim, que nem no teatro. Se uma pessoa falta, você tem outras cenas para passar. Alguém pode passar por você. Mas no cheer, se você falta, não tem ninguém para te substituir porque as pessoas já estão fazendo outras coisas. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. É muita dedicação mesmo. E por fim, existe algum tipo de habilidade específica para alguém que está pensando fazer que já ajudaria? Por exemplo, alguém que já tem muito treino de força, alguém que já tem flexibilidade, tem algum tipo de habilidade, ou qualquer pessoa pode ir tentar? Qualquer pessoa pode tentar. Né? Assim, se você tem um negócio, beleza, você vai se destacar. Mas não é isso que vai te fazer ser um super atleta. Por exemplo, você é muito rasgada. Beleza, você vai ser uma flyer rasgada. Mas você vai ser só rasgada. Tipo, e o resto, sabe? Tá, entendi. Então é Tipo, possível ir e começar do zero. Não, desculpa eu. se você sai da ginástica artística e vai pro cheer, você já tem, tipo, querendo ou não, uma posição que é ser tumbler, sabe? Então você já tem a experiência, porque quem não é da ginástica artística, quem nunca teve contato com isso, tem medo, tem demora para tirar. E também pode ser frustrante ficar demorando para tirar. Mas quem já tem essa experiência anterior, tipo, de ginástica artística, ajuda bastante. Mas também, se você... Nessa função específica, né? Sim. Mas Você se você nunca não... chegou a fazer essa? Não. Não. Eu treino para tirar essas coisas, mas eu tenho muito medo. Se você não tem a experiência, tá tudo bem também, porque você pode desenvolver. E tem competição internacional? Tipo, equipes brasileiras chegam a participar de competições internacionais? Tem o Team Brasil. Você participa, em tese, de uma seletiva. Esse ano, ano passado, pelo menos, você mandava um vídeo treinando as habilidades que eles pedem e você mandava. E aí eles selecionam os melhores do Brasil para ir para Orlando para competir. Aí tem tipo a equipe do Rio, tem várias equipes lá. E aí você se apresenta, tipo, como fala? E aí você vai para Orlando para competir, mas assim, é bem caro. Quanto custa praticar o cheerleading em São Paulo? Caro. É, Assim, em tese, pelo menos no meu ginásio, a mensalidade tá R$ 180. tá. É o preço que você paga todo mês para treinar, que nem se fosse numa academia. Tranquilo, Sim, assim, sabe? É uma academia. E aí, lá, pelo menos no meu ginásio, você tem treino todo dia. Você pode ir todo dia se você quiser treinar, mesmo sem sua equipe. Você vai lá, você treina e você melhora. Então, em tese, você treina 6 dias na semana e paga esse valor. certo. E durante o ano, você tem que comprar uniforme. Que o uniforme é caro, porque tem pedraria, porque é todo moldado pro seu corpo. Aí você tem a música, que é uma música específica para competição, que você também paga. Você tem as competições, que são bem caras. Tipo, ano passado, uma das competições estava R$ 200 a inscrição por atleta. Então, quando você Nossa. é muito dinheiro que vai, assim, sabe? Uhum. Sim. Eu imagino que seja assim como a maioria de esportes, né? Mas é que o cheerleading ainda é um esporte que não é tão popular no Brasil, né? Talvez isso encareça um pouco, né, a atividade por ser mais, não é nem exclusivo, é porque realmente ainda não tem tantos lugares, né, para se treinar. Sim, e meu ginásio, por exemplo, ele é sem fins lucrativos. Então, a gente banca tudo, desde o aluguel até as viagens, as inscrições para o campeonato, que às vezes, como, por exemplo, eu sou do time de São Paulo, se a competição for
sei lá, em Minas Gerais, a gente vai para Minas Gerais, só que quem banca a viagem e o hotel somos nós. Então, como não tem esse apoio, não dá para se escorar nisso, sabe? Quantas pessoas treinam lá, você sabe dizer? No Acho que total. tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Nessa de 90 a 110, assim. Certo. E aí esse é um número específico para montar as equipes, certo? Não, porque tem equipe que cada equipe tem mais ou menos uns 20. Opa, cada equipe tem umas 20 e poucas pessoas. Só que Tá. tem ginásio de São Paulo que tem 2 equipes, por exemplo. Então lá deve ter, sei lá, umas 40, 50 pessoas no ginásio total, umas 60. Só que o Titus ele é bem grande. Ele é Então, grande. gente, muita equipe, muita gente. Só que tem ginásio, tipo assim, tem ginásio que tem uma equipe que tem, sei lá, 40 pessoas no time, sabe? Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Agradeço. Imagina, obrigada pelo convite.